Oi, que noite! É mais uma edição do Conexão CISA. Hoje eu digo que é uma das mais importantes palestras que acho que nós vamos ter no ano aqui na CISA. Vem muita coisa boa pela frente, mas hoje, efetivamente, é um assunto que, infelizmente, devia ser feito num auditório enorme, com muitas pessoas, muita gente. Rui Coppola Júnior, palestrante dessa noite, advogado, professor da Faculdade de Direito de São Bernardo, é o nosso palestrante, e o Pedro Cea Júnior, presidente da CISA. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto que vai mexer com todo mundo, independente da idade, independente da área de atuação, independente da região, todo mundo, né, Rui? Boa noite. Vamos falar sobre essa lei para o nosso público. Bom, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Edmir. De fato, ela talvez seja a mais ampla das leis desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, isso lá em 1990. Todos nós somos titulares de dados, os nossos dados estão soltos por aí. Muitas pessoas fazem uso indiscriminado dos nossos dados, oferecimento de produtos, serviços. Isso é o que é legítimo, mas a gente tem os nossos dados sendo utilizados para muita coisa que não é bacana, não é legítima. Então essa lei vem efetivamente para mudar o mercado e coloca o Brasil, na verdade, na rota dos países que protegem os dados pessoais, inclusive como um direito humano. Isso na Europa já é algo bastante forte. Ou seja, eu estou lá no mercado, aí tem aquela pessoa querendo oferecer aquela assinatura, 2 meses gratuito, depois você paga de uma revista. Ou estou na internet, você entra lá e vê lá que tem uma promoção, você vai querer participar, deixa seus dados. Seria por essa linha, é isso? Essa lei vai proteger esses dados que a gente espalha por aí. Você vai numa farmácia, deixa lá seu CPF, seus dados. Isso acontece muito, né, Pedro? É por aí. É por aí, exatamente. Então, se eu preencho, por exemplo, um cadastro com meus dados para participar de uma promoção, a expectativa que eu, enquanto titular desses dados, tenho é que, encerrada a promoção, encerra-se também o que a gente chama de tratamento dos dados, então que esses dados não poderão ser utilizados para finalidade diversa. Esse é o grande ponto, a gente vai precisar achar um ponto de equilíbrio até onde esses dados podem ser legitimamente utilizados sem a violação da lei. Pedro, boa noite. Muito importante essa palestra. Veja, Edmir, obrigado. Comigo, com você, com quem tem em casa. Obrigado mais uma vez pela sua presença, prestigiando aqui mais uma palestra da CISA. É uma palestra super importante para o tempo atual. A gente fala do Big Data, o Dr. Rui vai falar sobre um monte de coisa. Ele deu alguns exemplos. Se a gente chegar num prédio comercial hoje, em qualquer lugar em São Paulo, a gente entra, tira foto, passa o RG, passa o CPF e a gente não sabe para onde vai, para que banco de dados isso vai servir. Quer dizer, se a pessoa vender o seu dado, o seu CPF, alguém pode usar. Então, eu acho que abrir uma empresa no seu nome sem você saber. Começamos já por esse problema. Pode até abrir uma empresa. Hoje a gente compra, não, mas a gente sabe de informação de pessoas que vendem o RG ou tem RG em qualquer lugar. A gente não tem esse documento único ainda no Brasil, que dificulta. E a gente está falando, da informação é tudo. A própria entidade, a CISA, recorre de um birô de informação que é a Boa Vista, como o Serasa, e a gente tem consultas que integram quase 180 lugares de informação. Então, bancos, lojas, prefeituras, juntas comerciais. Quer dizer, então, hoje a manipulação desses dados é muito importante. E a lei veio para poder organizar e dizer o que pode e o que não pode com o que a gente tem de mais importante, que são os nossos dados, né? Isso é bom porque você vai proteger, na verdade, né, Pedro? Proteger todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que é importante para os dois lados. É importante para o usuário final e é importante que os empresários também entendam e também se protejam, porque o Dr. Rui falou, vai começar em 2020, mas quando nós tivemos o primeiro contato, falou, vamos nos antecipar, porque o empresário tem que, se ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai ter que fazer antes da entrada em vigor da lei. Então, depois, como você falou, a gente talvez faça outras segmentadas, o que interessa mais ao prestador de serviço, qual é a maior importância para a indústria ou para o comércio. Então, aí a ideia é fazer hoje uma palestra do Dr. Rui para a gente entender um pouco do que vai acontecer e segmentar provavelmente durante esse ano até a entrada de vigor da lei. Se bem que quem quer utilizar os dados criminalmente utiliza, independente de ler ou não ler, né? Se quem quiser utilizar os dados, sim. A gente vê que desde provavelmente da década de 90 eu tenho CDzinho com dados da Receita Federal sendo vendidos por aí, Praça da Sé e afins. Você consegue até os dados do presidente da República, né? Sim, isso vai continuar acontecendo. O grande problema são os dados que nós, muitas vezes, cedemos sem ter exata noção do valor desses dados, sem ter exata noção de que estávamos cedendo esses dados exatamente o que está sendo feito com eles. É aí que está o... Só para a gente encerrar, você é obrigado a dar os dados?
vamos num prédio e teu prédio pede, ó, deixa a foto, aquilo que você falou agora há pouco já foi perfeito. Deixa foto, RG, CPF. Você é obrigado a dar dados ou você pode não dar? Vamos imaginar se a gente souber que aquele dado que eu estou fornecendo tem uma destinação própria e não será usado para aquilo que eu não quero, eu acho que também o consumidor ou a pessoa física tem que entender que aquilo também serve para a sua proteção. Porque se ele está me cadastrando, também vai cadastrar outras pessoas que podem entrar no prédio e podem não ter a mesma boa-fé que eu tenho entrando naquele edifício. Então, mas não garante que aqueles dados fiquem só lá. Então, a lei é justamente para garantir isso. Então, isso é importante. Então, a gente não é contra o controle das áreas comerciais, porque eu acho que isso é fundamental. Mas a gente tem que entender o que vai ser feito com esse dado. E hoje em dia, cada vez mais, a gente fornece o dado em tudo. Aplicativo, telefone, qualquer coisa você tem a sua conta, cartão de crédito. Então, isso é o mais importante, né? Mas você pode não querer deixar o seu dado? Não, na verdade aí a lei ela traz 10 hipóteses de tratamento e aqui só para ficar exatamente na resposta à questão que foi feita, uma das hipóteses é a segurança. A segurança do próprio usuário dos dados, quer dizer, isso é uma medida de segurança para o usuário e para terceiros. A questão que a gente tem que pensar é minimização, quer dizer, veja, um número de documento e uma fotografia para acesso a um prédio comercial, por exemplo, me parecem com nome razoáveis. Agora, para além disso, aí você começa a questionar qual a finalidade. Né? 2020, certo? 2020. E a CISA, antecipando tudo isso, realiza esse evento. Eu falei que a sala ia ficar pequena. Precisamos aumentar. Obrigado, Pedro. Parabéns pela iniciativa, pela visão de oferecer esse assunto muito importante. Trazer o Dr. Rui, professor, palestrante, advogado, com a gente aqui hoje. Obrigado, Rui. Obrigado pelo carinho. Parabéns, viu? Obrigado, viu?